As gêmeas do milionário viúvo não dormiam nada. Até que a nova babá fez algo e ele mudou. E nada foi como era antes. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Valentina de Oliveira olhou mais uma vez para o endereço anotado em seu caderninho surrado. Depois, ergueu os olhos para o imponente portão à sua frente. O contraste não poderia ser maior. O caderno de capa simples com anotações em caneta azul e a mansão dos Lancelotti, com seus portões de ferro trabalhado e sistema de segurança que parecia saído de um filme de espionagem. "É aqui mesmo?" perguntou ao motorista do aplicativo, que assentiu sem demonstrar surpresa. "Mansão Lancelotti. Avenida das Acácias, 888, Jardim Europa", confirmou ele. "Costumamos trazer muita gente para cá. Geralmente não duram muito." Valentina engoliu em seco enquanto pagava a corrida. Aquele último comentário não ajudava em nada a acalmar seus nervos. A agência de emprego havia sido clara. Era a 7ª babá em 2 meses. "As crianças são difíceis", disseram. "O pai é exigente", acrescentaram. "Mas o salário compensa qualquer inconveniente", concluíram, com um sorriso que misturava incentivo e pena. Precisando desesperadamente do emprego, Valentina aceitou sem pensar 2 vezes. Com 29 anos, formação em pedagogia e experiência como professora em escolas infantis, achava-se capaz de lidar com qualquer criança, por mais desafiadora que fosse. Além disso, o salário oferecido permitiria que enviasse uma quantia maior para ajudar sua mãe doente em Recife. Aproximou-se do interfone e anunciou-se com a voz mais profissional que conseguiu reunir. "Valentina de Oliveira, sou a nova babá." O portão deslizou silenciosamente para o lado, sem que ninguém respondesse. Ela hesitou por um momento antes de caminhar pela alameda de pedras polidas que serpenteava por um jardim impecavelmente cuidado. A mansão, em estilo contemporâneo, com grandes panos de vidro e linhas retas, ficava ao final do caminho, imponente e, de alguma forma, solitária. A porta foi recebida por uma mulher de meia-idade, com postura rígida e uniforme impecável. "Sou Helena, a governanta", apresentou-se sem estender a mão. "O Sr. Lancelotti está em uma teleconferência, mas pediu que a levasse diretamente para conhecer as meninas." Ela examinou Valentina de cima a baixo, detendo-se por um momento no vestido simples, mas bem passado, e nos sapatos baixos gastos pelo uso. "Espero que tenha mais resistência que as anteriores." Valentina seguiu a governanta através de corredores amplos, decorados com um minimalismo elegante que beirava a frieza. Quadros abstratos em tons neutros, algumas esculturas contemporâneas, móveis de design, tudo gritava riqueza, mas sussurrava ausência de calor. "As gêmeas estão no quarto de brinquedos", informou Helena, parando diante de uma porta branca. "Aline e Rafaela têm 4 anos. Normalmente estariam na pré-escola neste horário, mas foram suspensas por comportamento inadequado." A governanta hesitou, como se ponderasse quanto deveria revelar. "Que tipo de comportamento?" perguntou Valentina. "Agressividade com os colegas, recusa em participar das atividades, crises de choro, sono durante as aulas por passarem as noites em claro." Helena baixou a voz. "As 2 não dormem direito há semanas. O pediatra já receitou de tudo, mas nada funciona. É como se estivessem em constante estado de alerta." Valentina assentiu, processando a informação. "Entendo. Duvido que entenda", retrucou Helena, sua voz suavizando-se por um instante. "Mas talvez seja melhor assim. Vá com a mente aberta." A governanta abriu a porta, revelando um espaço amplo que seria o sonho de qualquer criança. Prateleiras repletas de brinquedos, organizados por categorias. Uma pequena biblioteca com livros infantis, uma área com almofadas coloridas. Outra com mesa de atividades e até mesmo um escorregador indoor que terminava em uma piscina de bolinhas. No centro do quarto,
Sentadas de costas uma para a outra, estavam duas meninas idênticas, com cabelos castanhos presos em tranças desalinhadas e vestidos que, embora claramente caros, pareciam amarrotados. Nenhuma das duas brincava, apenas ficavam ali, em silêncio, olhando para pontos fixos em paredes opostas. "Meninas", chamou Helena. "Esta é Valentina, sua nova babá." As gêmeas viraram-se em perfeita sincronia, e Valentina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os olhos castanhos, enormes e idênticos, a encaravam com uma mistura de desconfiança e desafio que parecia pertencer a alguém muito mais velho. "Olá, Aline e Rafaela", disse Valentina, ajoelhando-se para ficar na altura delas. "Estou muito feliz em conhecê-las." "Como sabe quem é quem?" perguntou uma delas, a voz carregada de suspeita. Valentina sorriu. Era uma pergunta que sempre faziam a ela, desde que começou a trabalhar com as gêmeas Santiago na escola onde lecionava em Recife. "Ainda não sei", respondeu com honestidade. "Mas prometo que vou aprender rapidamente. Vocês podem me ajudar?" As meninas trocaram um olhar rápido, como se consultassem uma a outra sobre o que fazer com aquela nova adulta. "Não precisamos de babá", declarou a que havia falado antes. "Já sabemos nos cuidar sozinhas." "Eu sou Rafaela", disse a outra, num tom ligeiramente menos hostil. "Ela é Aline." Valentina notou as olheiras profundas sob os olhos de ambas, o cansaço evidente em seus pequenos corpos. Crianças de 4 anos não deveriam parecer tão exaustas. "Estou aqui para ajudar, não para substituir ninguém", disse Valentina, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Às vezes, mesmo quem sabe se cuidar sozinho, precisa de uma amiga." Helena, que observava a interação da porta, pigarreou. "Vou deixá-los para se conhecerem melhor. O almoço será servido ao meio-dia. O senhor Lancelotti costuma almoçar no escritório, então vocês 3 comerão na sala de jantar infantil." A governanta fez uma pausa. "Boa sorte." Quando a porta se fechou, o silêncio voltou a dominar o ambiente. Valentina observou melhor as gêmeas. Apesar da aparência idêntica, começava a notar pequenas diferenças. Aline tinha uma postura ligeiramente mais rígida, defensiva. Rafaela inclinava a cabeça de um jeito particular quando curiosa. "O que vocês gostam de fazer?" perguntou Valentina, sentando-se no chão. "Nada", respondeu Aline prontamente. "Desenhar", contradisse Rafaela no mesmo instante. "Mas não temos vontade." "Por que não tem vontade?" "Porque estamos cansadas", disse Aline, "mas não conseguimos dormir." Era a primeira informação realmente útil. Valentina decidiu não pressionar. "Entendo. Às vezes eu também fico assim. Sabe o que me ajuda quando não consigo dormir?" As duas meninas a encararam, aguardando. "Histórias. Mas não histórias quaisquer. Histórias inventadas na hora, que nunca foram contadas para mais ninguém." Um brilho fugaz de interesse passou pelos olhos de Rafaela. "Que tipo de histórias?" perguntou a menina. "Todos os tipos. Sobre princesas que odeiam vestidos, sobre dragões que têm medo de fogo, sobre crianças que descobrem mundos secretos." Valentina sorriu. "Vocês gostam de algum desses temas?" "Não gostamos de histórias com final feliz", disse Aline, cruzando os braços. "São mentirosas." O coração de Valentina apertou-se. Uma criança de 4 anos não deveria ser tão cínica. "Nem todas as histórias precisam ter finais felizes", concordou ela. "Algumas são apenas continuações, como a vida." Nesse momento, a porta abriu-se novamente. Um homem alto, de ombros largos, entrou no quarto. Vestia um terno perfeitamente ajustado que destacava sua figura atlética, e sua presença imediatamente preencheu o ambiente. João Lancelotti tinha o cabelo escuro bem cortado, com alguns fios grisalhos nas têmporas que, longe de envelhecê-lo, conferiam-lhe um ar de maturidade atraente. Seus olhos, do mesmo castanho profundo que os das filhas, examinaram Valentina com uma intensidade desconcertante. "Senhorita de Oliveira", disse ele, sua voz grave e controlada, "vejo que já conheceu minhas filhas." Valentina levantou-se rapidamente, ajeitando o vestido. "Senhor Lancelotti." "Sim,
Estávamos nos conhecendo. E, para sua surpresa, as gêmeas correram até o pai, abraçando suas pernas. Era o primeiro gesto espontaneamente afetuoso que via das meninas. Papai, podemos não ter babá? Pediu Aline. Por favor, podemos ficar só com você? Reforçou Rafaela. João agachou-se, ficando na altura das filhas. Seu rosto sério suavizou-se ligeiramente. Já conversamos sobre isso, princesas. Papai precisa trabalhar e vocês precisam de alguém para cuidar de vocês durante o dia. Mas ela vai embora igual às outras, argumentou Aline. João lançou um olhar rápido para Valentina antes de voltar-se para as filhas. Vamos dar uma chance à senhorita Valentina, está bem? Ela parece diferente. As palavras, ditas quase como uma reflexão pessoal, pegaram Valentina de surpresa, o que a tornava diferente aos olhos daquele homem que mal conhecia. João levantou-se, recompondo sua expressão formal. Senhorita de Oliveira, poderia me acompanhar até meu escritório por alguns minutos? Helena ficará com as meninas. Como se convocada por magia, a governanta apareceu à porta. Claro, senhor. Respondeu Valentina, lançando um sorriso encorajador para as gêmeas antes de seguir João Lancelotti para fora do quarto. Caminharam em silêncio por um corredor, até chegarem a uma porta de madeira escura. O escritório era exatamente como Valentina imaginaria. Imponente, organizado, com uma enorme mesa de madeira maciça, estantes repletas de livros encadernados em couro e uma vista panorâmica para os jardins através de janelas do chão ao teto. Por favor, sente-se, indicou ele, apontando para uma poltrona em frente à mesa. João não se sentou atrás da mesa, como seria esperado. Em vez disso, acomodou-se na poltrona ao lado da dela, diminuindo a distância formal entre empregador e funcionária. Estudou-a por um momento antes de falar. Helena me passou seu currículo, formação em pedagogia, especialização em educação infantil, experiência em escolas e como babá particular. Parece bem qualificada no papel. Ele fez uma pausa. Mas 6 babás igualmente qualificadas passaram por aqui nas últimas semanas. Entendo sua preocupação, Sr. Lancelotti, respondeu Valentina com calma. Posso perguntar por que elas saíram? Um meio sorriso surgiu no rosto dele, como se apreciasse a pergunta direta. 2 desistiram após uma noite de gritos e choro ininterrupto. Uma saiu depois que Aline cortou seu cabelo enquanto dormia. Outra não suportou quando as meninas se recusaram a comer por 2 dias seguidos. As outras 2, ele hesitou. Digamos que não tiveram a paciência necessária. Valentina assentiu, processando a informação. Senhor, Lancelotti já trabalhou com crianças em luto antes? A pergunta pegou João de surpresa, seu rosto enrijecendo momentaneamente. Não estamos aqui para discutir o estado emocional das minhas filhas, senhorita. Estamos aqui para estabelecer suas funções. Com todo respeito, insistiu Valentina gentilmente, para cumprir minhas funções adequadamente, preciso entender com quem estou lidando. João a encarou por um longo momento, como se decidisse até onde poderia confiar naquela mulher que acabara de conhecer. Finalmente suspirou. As meninas estão em um momento difícil, concedeu ele. O pediatra diz que é uma fase, que eventualmente voltarão ao normal. Minha preocupação imediata é seu sono. Não dormem mais de 2 ou 3 horas por noite, sempre com pesadelos. E o senhor? Perguntou Valentina, antes que pudesse se conter. O que tem eu? Como está lidando com tudo isso? João Lancelotti endireitou-se na poltrona, claramente desconfortável com a pergunta. Meu bem-estar não é relevante para sua função, senhorita de Oliveira. O que importa é o bem-estar das minhas filhas. Valentina assentiu, percebendo que havia cruzado uma linha. Entendo. Desculpe a intromissão. O empresário levantou-se, sinalizando que a conversa estava encerrada. Suas funções incluem supervisionar as refeições, o banho, as atividades educativas e o sono das gêmeas. Helena lhe mostrará a rotina da casa e seu quarto, que fica adjacente ao delas. Questões práticas podem ser resolvidas com ela. E questões não práticas? João parou, olhando-a com uma expressão enigmática.
Essas, senhorita de Oliveira, esperamos que não existam. A primeira noite na mansão, Lancelot foi exatamente como Helena havia advertido. Difícil. Depois de um jantar onde as gêmeas mal tocaram na comida, veio a hora do banho. Uma batalha aquática que deixou o banheiro parecendo uma piscina. E, finalmente, o momento que Valentina mais temia: colocar as meninas para dormir. O quarto das gêmeas era um sonho infantil materializado. 2 camas em formato de carruagem de princesa, um céu estrelado projetado no teto, prateleiras repletas de bichos de pelúcia, cuidadosamente organizados. Mas toda aquela perfeição contrastava com a tensão palpável que se instalou assim que Valentina sugeriu que era hora de dormir. "Não queremos dormir", declarou Aline cruzando os braços. "Temos pesadelos", explicou Rafaela, em um tom quase apologético. Valentina sentou-se na beirada de uma das camas. "Que tipo de pesadelos?" As gêmeas trocaram olhares, comunicando-se naquela linguagem silenciosa que parecia existir apenas entre elas. "Sonhamos que estamos caindo", disse Rafaela finalmente. "De um avião", completou Aline, a voz quase inaudível. O coração de Valentina apertou-se. Claro que sonhavam com quedas. Sabia pelo breve relato da agência que a mãe das meninas havia falecido em um acidente aéreo. Não era difícil imaginar como esse trauma havia se instalado no subconsciente das crianças. "Entendo", disse Valentina suavemente. "Pesadelos podem ser assustadores. Sabem o que me ajudava quando eu tinha pesadelos quando criança?" Ambas olharam para ela com curiosidade relutante. "Eu imaginava que estava usando um cinto mágico que me prendia na cama, tão forte que nem o pior dos monstros ou a pior das quedas poderiam me tirar de lá." "Isso é bobo", disse Aline, mas seu tom havia suavizado. "Talvez", concordou Valentina com um sorriso. "Mas funcionava para mim. Sabem o que mais funcionava? Um ritual antes de dormir." "Que tipo de ritual?" perguntou Rafaela. "Um ritual de proteção. Vou mostrar se me permitirem." Para sua surpresa, as meninas não protestaram quando Valentina levantou-se e começou a andar pelo quarto, tocando em pontos específicos nas paredes, nas janelas, embaixo das camas. "Estou selando o quarto contra pesadelos", explicou ela, fazendo movimentos elaborados com as mãos. "Nenhum sonho ruim pode entrar aqui agora." "Isso não é real", protestou Aline, mas observava fascinada. "A imaginação é muito poderosa", respondeu Valentina. "Às vezes, o que imaginamos com força suficiente se torna real de certa forma." Terminado o ritual, Valentina sentou-se em uma poltrona entre as 2 camas. "Agora vou ficar aqui até vocês dormirem. E se tiverem pesadelos, estarei bem ao lado para lembrá-las que estão seguras." "Você vai embora quando dormirmos?" perguntou Rafaela, a insegurança evidente em sua voz. "Não, ficarei aqui a noite toda." "Todas as outras mentiram sobre isso", disse Aline acusadoramente. "Eu não sou todas as outras", respondeu Valentina simplesmente. "Agora, que tal uma história sem final feliz, obrigatório?" As gêmeas recostaram-se relutantemente em seus travesseiros, enquanto Valentina começava a narrar a história de uma estrela que caiu do céu e estava tentando encontrar seu caminho de volta. Sua voz melodiosa preenchia o quarto, criando imagens vívidas que aos poucos substituíam os temores das meninas. Não demorou muito para que os olhos de Rafaela começassem a pesar. Aline resistiu mais, lutando contra o sono como se fosse um inimigo a ser vencido, mas eventualmente, exausta após semanas de noites mal dormidas, também sucumbiu. Fiel à sua palavra, Valentina permaneceu na poltrona, observando as meninas dormirem. Por volta das 3 da manhã, Rafaela começou a agitar-se, murmurando em seu sono. Antes que o pesadelo pudesse se desenvolver, Valentina estava ao seu lado, acariciando suavemente seus cabelos e sussurrando palavras tranquilizadoras. A menina acalmou-se sem realmente acordar.
O mesmo aconteceu com Aline por volta das 4. Novamente, Valentina interveio antes que o pesadelo ganhasse força, guiando gentilmente a criança de volta num sono mais tranquilo. Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pelas frestas da cortina, a porta do quarto abriu-se silenciosamente. João Lancelotti, já impecavelmente vestido em um terno cinza, parou na soleira, surpreso ao ver Valentina ainda sentada na poltrona, claramente desperta a noite toda. "Senhorita de Oliveira?" sussurrou ele. Valentina levantou-se cuidadosamente para não acordar as meninas e caminhou até a porta. "Bom dia, senhor Lancelotti", respondeu em voz baixa, seguindo-o para o corredor. Uma vez fora do quarto, João a observou com uma mistura de surpresa e curiosidade. "Passou a noite toda acordada?" "Sim." As meninas tiveram alguns momentos difíceis, mas consegui acalmá-las sem que acordassem completamente. João franziu o senho, sua expressão oscilando entre ceticismo e esperança. "Está me dizendo que elas dormiram a noite toda?" "Não perfeitamente", explicou Valentina. "Mas sim, essencialmente dormiram. Acho que o exaustão finalmente as venceu." Para sua surpresa, João passou a mão pelos cabelos em um gesto que parecia quase vulnerável. Foi a primeira vez que viu uma fissura naquela fachada perfeitamente composta. "É mais do que conseguiram em semanas", disse ele, quase para si mesmo. Então, recuperando sua postura habitual, "Deveria descansar um pouco, senhorita. Helena pode ficar com as meninas esta manhã." "Estou bem, obrigada", respondeu Valentina. "Prefiro manter a consistência desde o início. Além disso, quero estar presente quando acordarem." João estudou-a por um momento, como se tentasse decifrar um enigma particularmente complicado. "Como fez isso?" perguntou finalmente. "Fiz o quê?" "Conseguir que dormissem. Tentamos de tudo. Rotinas rígidas, músicas de ninar, luzes noturnas, até medicação leve prescrita pelo pediatra. Nada funcionou." Valentina considerou sua resposta por um momento. "Acho que as escutei, Sr. Lancelotti. Elas têm medo de cair. Precisavam de alguém que garantisse que não cairiam, mesmo durante o sono." Algo no olhar de João mudou. Uma compreensão súbita, talvez, ou uma memória dolorosa. "Devo ir agora", disse ele, recompondo-se. "Tenho uma videoconferência em 15 minutos. Helena servirá o café da manhã das meninas às 8. "Senhor Lancelotti", chamou Valentina antes que ele se afastasse, "seria possível que o senhor tomasse café da manhã com elas hoje?" "Acho que seria significativo." João parou, visivelmente dividido. "Tenho uma agenda muito cheia hoje, senhorita de Oliveira." "Entendo. Apenas pensei que, depois de uma noite de sono melhor, seria bom para elas verem o pai." Por um momento, Valentina achou que havia ultrapassado os limites. A expressão de João endureceu, mas então, para sua surpresa, ele assentiu brevemente. "Pedirei à minha assistente que reagende a primeira reunião. Tomarei café com as meninas às 8. Quando ele se afastou pelo corredor, Valentina permitiu-se um pequeno sorriso. Era uma pequena vitória, mas significativa. As gêmeas acordaram por volta das 7h30, confusas ao perceberem que haviam dormido a noite toda. Olharam para Valentina com uma mistura de surpresa e recém-descoberto respeito. "Você ficou mesmo", constatou Aline, soando quase acusatória, como se não pudesse acreditar que um adulto havia cumprido uma promessa. "Disse que ficaria", respondeu Valentina simplesmente, ajudando-as a escolher roupas para o dia. "E tenho outra surpresa. Seu pai vai tomar café da manhã com vocês hoje." A transformação foi instantânea. Os olhos das meninas iluminaram-se e elas subitamente ganharam energia, apressando-se para se vestirem e pentearem os cabelos. "Papai nunca toma café conosco", explicou Rafaela enquanto Valentina trançava seu cabelo. "Ele sempre sai muito cedo ou come no escritório." "Bem, hoje será diferente", sorriu Valentina. À mesa do café, a tensão inicial foi se dissipando gradualmente. João, claramente desconfortável no início,
Relaxou aos poucos, observando o entusiasmo das filhas ao contarem sobre a mágica que Valentina havia feito para espantar os pesadelos. Ela fez assim com as mãos, demonstrou Aline, fazendo gestos exagerados no ar, e disse que nenhum sonho ruim podia entrar. E funcionou? Perguntou João, lançando um olhar curioso para Valentina. Sim, exclamou Rafaela. Eu quase tive um pesadelo. Mas aí senti alguém fazendo carinho no meu cabelo e ele foi embora. João ergueu as sobrancelhas, visivelmente impressionado, embora tentasse não demonstrar. Fico feliz que tenham dormido bem, disse ele, consultando discretamente o relógio. Tem que ir trabalhar agora? Perguntou Aline, a decepção evidente em sua voz. Um lampejo de culpa passou pelo rosto de João. Sim, princesa. Tenho reuniões importantes hoje. Mais importantes que nós, insistiu a menina. O silêncio que se seguiu foi doloroso. Valentina interveio rapidamente. Seu pai trabalha muito para cuidar de vocês. E sabe o que podemos fazer para agradecer? Preparar uma surpresa para quando ele voltar hoje à noite. As gêmeas imediatamente se animaram com a ideia, dando a João a oportunidade de se despedir e sair para seu compromisso, não sem antes lançar um olhar de gratidão a Valentina. O restante do dia passou em um borrão de atividades. Valentina introduziu uma rotina diferente, alternando momentos de brincadeira estruturada com períodos de expressão criativa livre. Descobriu que Aline tinha um talento natural para desenho, enquanto Rafaela gostava mais de histórias e teatrinhos. À tarde, enquanto as meninas descansavam, não exatamente dormindo, mas pelo menos quietas em suas camas, Helena aproximou-se de Valentina no corredor. Não sei o que fez, disse a governanta, o tom menos rígido que o habitual. Mas é a primeira vez em semanas que as vejo assim, como crianças normais. Elas só precisavam se sentir seguras, respondeu Valentina. Helena assentiu pensativa. O senhor Lancelot ligou 3 vezes hoje para saber como elas estavam. Isso não acontecia há muito tempo. Antes que Valentina pudesse responder, a governanta acrescentou. Ele também pediu para avisar que chegará mais cedo hoje, por volta das 6, para o jantar com as meninas. Aquilo era uma surpresa. Segundo o que Valentina havia entendido, João raramente jantava com as filhas, geralmente chegando depois que já estavam, ou deveriam estar, dormindo. Quando João chegou, pontualmente às 6, encontrou a sala de jantar familiar transformada. As gêmeas, com a ajuda de Valentina, haviam feito desenhos que agora decoravam as paredes. A mesa estava posta de maneira menos formal, com jogos americanos coloridos, feitos pelas próprias meninas. O que é tudo isso? Perguntou ele, visivelmente surpreso. Surpresa! Gritaram as gêmeas em uníssono, correndo para abraçar o pai. João agachou-se para recebê-las, e por um breve momento, Valentina vislumbrou o homem por trás do empresário. Um pai que, apesar de toda sua rigidez e distância emocional, amava profundamente suas filhas. Seus olhares se cruzaram por cima das cabeças das meninas, e algo indefinível passou entre eles. Uma compreensão mútua, talvez, ou o início de algo que nenhum dos dois estava preparado para nomear ainda. O jantar transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente leve. João fez um esforço visível para se envolver na conversa, perguntando sobre o dia das filhas, ouvindo com atenção enquanto descreviam as atividades que Valentina havia proposto. Quando chegou a hora de dormir, as gêmeas não protestaram como era habitual. Aceitaram o banho, vestiram os pijamas e permitiram que Valentina as guiasse através do mesmo ritual da noite anterior. Papai pode ver a mágica também? Perguntou Rafaela quando Valentina começou seus gestos pelo quarto. A pergunta pegou tanto Valentina quanto João de surpresa. Eu não quero incomodar, disse ele, parado desconfortavelmente na porta. Não é incômodo nenhum, respondeu Valentina com um sorriso. Na verdade, o ritual funciona melhor quando mais pessoas participam.
Relutantemente, João entrou no quarto e, seguindo as instruções de Valentina, imitou seus movimentos, selando janelas e portas contra pesadelos. Parecia sentir-se ridículo, mas o olhar de adoração das filhas parecia compensar o desconforto. Quando as meninas finalmente adormeceram, João e Valentina saíram silenciosamente do quarto. No corredor, ele parou, claramente querendo dizer algo, mas sem encontrar as palavras. "Obrigado", disse finalmente, "por hoje e por tudo isso. Apenas fiz meu trabalho, Sr. Lancelot." "João", corrigiu ele, surpreendendo a ambos. "Acho que, depois de participar de um ritual mágico contra pesadelos, podemos dispensar algumas formalidades." Valentina sorriu, notando como as feições dele suavizavam-se quando não estava tentando manter sua fachada de controlado empresário. "Nesse caso, boa noite, João. Vai ficar acordada a noite toda novamente?" perguntou ele. "Se for necessário, mas acho que hoje será diferente." João assentiu, hesitando brevemente antes de se afastar pelo corredor. Valentina observou-o ir, consciente de uma sensação estranha no peito, uma mistura de satisfação pelo progresso com as crianças e algo mais, algo que não estava pronta para examinar muito de perto. Naquela noite, sentada novamente na poltrona entre as camas das gêmeas, Valentina refletiu sobre como, em apenas 2 dias, já sentia uma conexão com aquelas crianças. E talvez, embora ainda não quisesse admitir, também com o pai delas. 2 semanas se passaram e a mansão Lancelot começava a viver uma transformação sutil, mas significativa. O silêncio opressivo que antes dominava os corredores dava lugar gradualmente a sons de risadas infantis e conversas animadas. As gêmeas, embora ainda tivessem momentos difíceis, dormiam cada vez melhor, recuperando a energia e a vivacidade típicas de crianças de 4 anos. Naquela manhã de sábado, Valentina supervisionava Aline e Rafaela no jardim, enquanto elas brincavam de caça ao tesouro, uma atividade que havia planejado para estimular tanto o raciocínio lógico quanto a cooperação entre as irmãs. Sentada em um banco de madeira sob uma jabuticabeira, ela consultava ocasionalmente seu relógio, verificando se estava na hora da próxima pista. "Encontramos!" gritou Rafaela, correndo em sua direção com um pequeno envelope colorido. Estava escondido no vaso de begônias como a pista dizia. Aline seguia logo atrás, as bochechas coradas de excitação. "Qual é a próxima, Val? Deve ser a última, certo?" Valentina sorriu ao ouvir o apelido. Havia sido um pequeno marco quando as meninas espontaneamente começaram a chamá-la assim há alguns dias. "Vamos ver o que diz esse envelope", respondeu ela, fingindo curiosidade, embora conhecesse perfeitamente o conteúdo. As gêmeas aproximaram-se observando ansiosamente enquanto Valentina abria o envelope e lia em voz alta. "Para encontrar o tesouro final, olhem para o alto onde o sol não alcança, mas onde os pássaros gostam de descansar." Aline e Rafaela trocaram olhares confusos, depois começaram a examinar o jardim com os olhos. "Um ninho", sugeriu Aline. "Ou talvez a casa da árvore", exclamou Rafaela, apontando para a pequena estrutura de madeira construída em um carvalho centenário no fundo do jardim. Valentina observou com satisfação enquanto as meninas corriam em direção à casa da árvore. Nos primeiros dias, Aline raramente demonstrava entusiasmo por qualquer atividade, e Rafaela tendia a seguir o humor da irmã. Vê-las agora correndo e rindo livremente era uma recompensa maior do que qualquer salário. Impressionante! A voz grave e familiar fez Valentina voltar-se rapidamente. João Lancelot estava parado a alguns metros, observando as filhas com uma expressão que misturava surpresa e algo próximo da nostalgia. Vestia roupas casuais, calça jeans e camisa polo, uma visão rara para um homem geralmente impecável em ternos sob medida. "João", cumprimentou ela, ainda se acostumando a usar seu primeiro nome. "Não esperava vê-lo em casa tão cedo no sábado." Ele aproximou-se, sentando-se no banco ao lado dela.
mantendo uma distância respeitosa, mas não distante. Cancelei algumas reuniões, disse simplesmente, como se não fosse algo extraordinário para um homem cuja agenda costumava ser planejada com semanas de antecedência. Queria passar mais tempo com as meninas. Valentina assentiu, tentando não demonstrar sua surpresa. Nas 2 semanas que passara na mansão, observara que, apesar de amar profundamente as filhas, João mantinha-se emocionalmente afastado, como se temesse conectar-se demasiadamente. Estão diferentes, comentou ele, observando as gêmeas que agora subiam a escada da casa da árvore. Crianças são surpreendentemente resilientes, respondeu Valentina. Às vezes, só precisam de um pouco de segurança e consistência para começarem a se curar. João virou-se para encará-la, seus olhos castanhos, estudando-a com uma intensidade que fez Valentina sentir um calor súbito no rosto. Como faz isso? Perguntou ele. Faço o quê? Entender tão bem o que elas precisam. Sou pai delas há 4 anos e ainda me sinto completamente perdido na maior parte do tempo. A vulnerabilidade na voz dele pegou Valentina de surpresa. Era a primeira vez que João admitia abertamente suas inseguranças parentais. Não tenho nenhum superpoder, sorriu ela. Apenas escuto, observo, tento entender o mundo delas. Encontramos! Veio o grito triunfante de Aline do alto da casa da árvore. Val, encontramos o tesouro. Vamos lá ver o que descobriram, sugeriu Valentina, levantando-se. Para sua surpresa, João ofereceu a mão para ajudá-la. Foi um gesto simples, quase automático, mas o breve contato entre suas mãos enviou uma corrente inesperada de eletricidade pelo braço de Valentina. Pelo modo como João rapidamente soltou sua mão, ela suspeitou que ele sentira o mesmo. Na casa da árvore, as gêmeas exibiam orgulhosamente a pequena arca do tesouro que haviam encontrado. Uma caixinha antiga que Valentina havia descoberto no porão da mansão, com permissão de Helena, e enchido com pequenas lembranças, conchas coloridas, pedras brilhantes, fitas de cetim e 2 pulseiras de miçangas que havia feito especialmente para as meninas. Papai, olha! Exclamou Rafaela, estendendo a pulseira verde para João. A Val fez uma para cada uma de nós. Esta é a sua, Aline, perguntou João apontando para a pulseira azul que a menina já havia colocado no pulso. Sim, respondeu Aline, com uma seriedade adorável. Azul é minha cor favorita e verde é a de Rafa. Val sabia disso. João lançou um olhar impressionado para Valentina. Essas pequenas preferências das filhas, detalhes aparentemente insignificantes, mas profundamente importantes para elas, eram coisas que ele próprio não sabia ou havia esquecido. Que tal um piquenique para celebrar o sucesso da caça ao tesouro? Sugeriu Valentina. Pedi a Helena que preparasse uma cesta, caso as meninas quisessem almoçar no jardim hoje. Piquenique! Exclamaram as gêmeas em uníssono, já descendo apressadamente a escada da casa da árvore. Você pensou em tudo, comentou João, enquanto as seguiam de volta ao gramado. Apenas planejamento básico, respondeu Valentina modestamente. Crianças gostam de previsibilidade combinada com pequenas aventuras. Você tem filhos? Perguntou João hesitante. Não, sorriu Valentina, mas fui professora por 5 anos antes de me tornar babá. Aprendi muito sobre o que faz crianças prosperarem. O piquenique foi servido sob a grande jabuticabeira, em uma toalha xadrez que Helena providenciara. As gêmeas, excitadas com a presença do pai, competiam por sua atenção, contando histórias das últimas semanas, como Valentina ensinara-lhes a fazer pulseiras de miçangas, como haviam começado a regar as plantas do jardim juntas todas as manhãs, como agora tinham um ritual especial antes de dormir que mantinha os pesadelos afastados. João ouvia tudo com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo das histórias engraçadas, demonstrando uma descontração que Valentina nunca havia presenciado antes. Val nos disse que você trabalha tanto porque cuida de muitas pessoas, comentou Rafaela enquanto mordiscava um sanduíche. João lançou um olhar interrogativo para Valentina.
As meninas perguntaram por que você estava sempre ocupado, explicou ela. Disse a elas que dirigir uma empresa é uma grande responsabilidade, porque muitas famílias dependem do seu trabalho para terem suas próprias casas e comida. É verdade, confirmou João, parecendo impressionado com a explicação. Muitas pessoas trabalham comigo, e é meu trabalho garantir que todos tenham o que precisam. Como o Val faz com a gente, concluiu Aline com lógica impecável. João sorriu. Um sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto geralmente sério. Sim, exatamente como Valentina faz com vocês. Após o almoço, enquanto as gêmeas brincavam a alguns metros de distância, João e Valentina permaneceram sentados na toalha de piquenique, observando-as. A pediatra disse que elas estão muito melhor, comentou João. Perguntou o que havia mudado em casa. E o que você disse? Perguntou Valentina, genuinamente curiosa. A verdade, que contratei alguém que sabe o que está fazendo. Ele fez uma pausa. Alguém que se importa de verdade. O elogio, dito com tanta simplicidade, tocou Valentina profundamente. Elas são crianças maravilhosas, João. Inteligentes, sensíveis, criativas. Só precisavam de alguém que visse isso através da dor delas. Alguém como você. Havia algo diferente na voz dele, uma suavidade, uma vulnerabilidade que fez Valentina olhar para ele. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o mundo ao redor pareceu sumir. O momento foi interrompido pelo grito alegre de Rafaela. Val, papai, venham ver a borboleta que encontramos. A tarde passou rapidamente, preenchida por brincadeiras no jardim, histórias sob a árvore e, finalmente, um jantar descontraído na varanda. Quando chegou a hora de dormir, para surpresa de Valentina, João perguntou se poderia participar do ritual noturno completo, não apenas a parte final, como fizera algumas vezes nas últimas semanas. No quarto das gêmeas, Valentina orientou João nos passos que agora faziam parte da rotina. Primeiro, o banho morno com essência de lavanda, depois a escolha de um livro para a história da noite, seguida pelo ritual de selar o quarto contra pesadelos, e finalmente uma canção de ninar enquanto as luzes iam gradualmente diminuindo. As gêmeas, exaustas após um dia cheio de atividades ao ar livre, adormeceram rapidamente. João e Valentina saíram silenciosamente do quarto, deixando apenas a pequena luz noturna em forma de estrela acesa. Impressionante, comentou João quando chegaram ao corredor. Elas realmente, simplesmente dormiram, sem choro, sem lutar contra o sono. É o poder de uma rotina consistente, explicou Valentina, e de se sentirem seguras, é claro. Você as faz se sentirem seguras. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Como faz isso? Valentina refletiu por um momento. Acho que, estando realmente presente. Crianças percebem quando os adultos estão apenas fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes. E percebem quando estamos totalmente ali com elas, atentos, conectados. João assentiu lentamente, absorvendo a resposta. Gostaria de tomar um chá na varanda? Convidou ele, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. As noites de sábado costumam ser solitárias. Valentina hesitou brevemente. Sabia que estava cruzando uma linha tênue entre profissional e pessoal, mas também sentia que João precisava conversar, talvez tanto quanto as filhas. Claro, respondeu finalmente. Um chá seria ótimo. Na varanda, iluminados apenas pelas luzes suaves do jardim e pelo brilho distante da cidade de São Paulo ao fundo, sentaram-se em confortáveis cadeiras de vime. Por alguns minutos, compartilharam um silêncio confortável, apreciando a brisa noturna e o aroma do jasmim que florescia próximo. Posso perguntar algo pessoal? Disse João finalmente, quebrando o silêncio. Claro, por que escolheu ser babá? Com sua formação e habilidades poderia estar dirigindo uma escola ou trabalhando em alguma instituição educacional importante. A pergunta pegou Valentina de surpresa. Não era o que esperava ouvir. Eu estava dirigindo uma escola, na verdade. Uma pequena escola infantil em Recife. Ela fez uma pausa,
escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas minha mãe adoeceu há 2 anos. Precisava de um trabalho que me permitisse enviar mais dinheiro para seu tratamento e, ao mesmo tempo, ter mais flexibilidade para visitá-la quando necessário. João assentiu, compreensivo. E como ela está agora? Estável. Os novos medicamentos estão funcionando melhor, mas... Valentina suspirou. O sistema público de saúde tem suas limitações. Estamos na fila para alguns exames há meses. Um silêncio pensativo seguiu-se às suas palavras. Então, com uma casualidade estudada que não enganou Valentina, João comentou: conheço alguns médicos bons, especialistas. Se quiser, posso fazer algumas ligações. Valentina endireitou-se na cadeira, subitamente alerta. João, eu não contei isso para... Eu sei, interrompeu ele suavemente. Não estou oferecendo por pena ou como algum tipo de pagamento. É apenas algo que posso fazer. Algo que gostaria de fazer. Seus olhares se encontraram na penumbra. E Valentina viu nele uma sinceridade que a desarmou. Não era o empresário calculista oferecendo um favor em troca de serviços. Era apenas um homem querendo ajudar alguém que havia ajudado sua família. Obrigada, disse ela finalmente. Vou pensar nisso. João sorriu. E então, num gesto que pareceu surpreender a ambos, estendeu a mão e tocou brevemente a dela, que repousava no braço da cadeira. Você trouxe algo de volta para esta casa, Valentina. Algo que eu achava que tínhamos perdido para sempre. O toque, embora breve, enviou ondas de calor pelo braço de Valentina. Ela tentou ignorar a reação, lembrando a si mesma das fronteiras profissionais que deveriam ser mantidas. Mas havia algo no olhar de João, na vulnerabilidade raramente demonstrada, que tornava essas fronteiras cada vez mais difíceis de defender. Apenas fiz meu trabalho, respondeu ela, retirando suavemente a mão. Não, João balançou a cabeça. É muito mais que isso e nós dois sabemos. O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades não ditas, de sentimentos que começavam a tomar forma, mas que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Da casa, o som distinto do monitor do bebê captou a atenção de ambos, uma das gêmeas remexendo-se no sono. Devo verificar, disse Valentina, levantando-se secretamente aliviada pela interrupção. João assentiu, também se levantando. É claro. Boa noite, Valentina. Boa noite, João. Disse enquanto caminhava de volta para o quarto das gêmeas, Valentina sentia-se dividida. Por um lado, havia a satisfação profissional de ver o progresso das crianças e a transformação gradual na dinâmica familiar. Por outro, havia essa atração crescente e inegável por João, algo que não estava nos planos e que complicava consideravelmente sua posição. Parada à porta do quarto, observando as meninas dormirem pacificamente, Valentina prometeu a si mesma que manteria o foco no que realmente importava, o bem-estar de Aline e Rafaela. Qualquer outro sentimento teria que ser cuidadosamente contido, pelo bem de todos os envolvidos. Mas enquanto fechava suavemente a porta, não pôde deixar de se perguntar se já não era tarde demais para isso. O final de um mês marcou uma data importante na mansão Lancelotti. As gêmeas retornariam à escola. Após a suspensão por comportamento, seguida pelo período em que estavam emocionalmente instáveis demais para frequentar as aulas, Aline e Rafaela finalmente estavam prontas para voltar à rotina escolar. Naquela manhã de segunda-feira, a casa fervilhava com uma energia nervosa. Valentina ajudava as meninas a se prepararem, verificando mochilas, lancheiras e uniformes, enquanto tentava acalmar a ansiedade evidente nos rostinhos idênticos. E se tivermos pesadelos na escola? Perguntou Rafaela, mordendo o lábio inferior. Não dormimos na escola, bobinha, respondeu Aline, mas seu tom traía a própria insegurança. Valentina ajoelhou-se para ficar na altura das meninas. Lembram do nosso ritual contra pesadelos? Podemos fazer uma versão especial para a escola, um ritual de proteção para o dia todo. Os olhos das gêmeas se iluminaram com interesse. Como seria? Perguntou Aline. Valentina pegou as pulseiras de miçangas que havia feito para elas.
Estas são suas pulseiras mágicas, lembram? Sempre que se sentirem assustadas ou tristes na escola, toquem a pulseira 3 vezes e pensem em algo que as faça felizes. É como mandar um sinal para mim. E você vai receber? Perguntou Rafaela, os olhos arregalados. Aqui dentro. Valentina apontou para o próprio coração. Não poderei responder imediatamente, mas vou sentir. E quando vocês voltarem para casa, estarei esperando para ajudar com qualquer problema. As meninas pareceram considerar a ideia com seriedade infantil. Funciona mesmo? Perguntou Aline, sempre a mais cética. A imaginação é muito poderosa, respondeu Valentina, repetindo o que havia dito em sua primeira noite na mansão. Às vezes, só de saber que existe alguém pensando em você já faz você se sentir mais forte. O som de passos no corredor anunciou a chegada de João, impecavelmente vestido em um terno grafite. Nas últimas semanas, ele começara a participar mais ativamente da rotina matinal das filhas, geralmente tomando café da manhã com elas antes de sair para o escritório. "Prontas para o grande dia?" perguntou ele, tentando soar animado, embora Valentina pudesse perceber a preocupação em seus olhos. "Val nos deu pulseiras mágicas!" exclamou Rafaela, estendendo o pulso para mostrar. João olhou para Valentina com uma expressão que mesclava gratidão e algo mais. Uma admiração que se tornava cada vez mais difícil de esconder. "É mesmo?" respondeu ele, examinando seriamente a pulseira de Rafaela. "Parece muito poderosa." O café da manhã transcorreu em um clima de nervosismo contido. Quando finalmente chegou a hora de partir, João surpreendeu a todos anunciando: "Vou levar as meninas à escola hoje." Mas e sua reunião das 8? Perguntou Valentina, que já conhecia sua agenda. "Adiada", respondeu ele simplesmente. Então, dirigindo-se às filhas: "Valentina vai nos acompanhar, e depois passarei no escritório." O caminho até a escola em Moema, um dos bairros mais arborizados de São Paulo, foi preenchido com conversas sobre o que as meninas poderiam esperar neste retorno. Valentina, sentada no banco do passageiro ao lado de João, ocasionalmente virava-se para tranquilizar as gêmeas no banco traseiro. Quando finalmente chegaram ao colégio particular, uma construção moderna cercada de áreas verdes, as gêmeas hesitaram momentaneamente antes de saírem do carro. Valentina e João trocaram olhares preocupados. "Vamos lá", incentivou Valentina gentilmente. "Lembrem-se das pulseiras mágicas." Na entrada da escola, foram recebidos pela coordenadora pedagógica, Doutora Cecília, uma mulher de meia idade com expressão compassiva. "Aline, Rafaela, que bom tê-las de volta", cumprimentou ela calorosamente antes de se dirigir aos adultos. "Senhor Lancelotti, senhorita Oliveira, correto? Gostaria de conversar brevemente com vocês após deixar as meninas na sala." João assentiu, apertando levemente os ombros das filhas. "Sejam fortes hoje, princesas. Estarei pensando em vocês o dia todo." "Eu também", acrescentou Valentina, agachando-se para um abraço rápido. "Lembrem-se, 3 toques na pulseira se precisarem." Após uma despedida emocionada, a coordenadora voltou para conversar com eles. "Os professores foram orientados sobre a situação", explicou ela. "Estaremos atentos a qualquer sinal de angústia. Devo dizer, Sr. Lancelotti, que estou impressionada com a recuperação das meninas. Da última vez que as vi, elas mal conseguiam ficar na sala de aula sem crises de choro." "O mérito é de Valentina", respondeu João, seu olhar se desviando brevemente para a babá. "Ela conseguiu o que nenhum de nós conseguiu." A doutora Cecília estudou Valentina com interesse renovado. "Seria possível compartilhar algumas de suas técnicas com nossa equipe? Temos outras crianças em situações semelhantes." "Claro", respondeu Valentina. "Não há nada particularmente inovador. Apenas consistência, rituais reconfortantes e, principalmente, estar realmente presente para ouvi-las." "Às vezes, as soluções mais simples são as mais poderosas", comentou a coordenadora. "Bem, manterei vocês informados sobre como correr o dia."
Temos seus contatos para qualquer emergência. De volta ao carro, um silêncio contemplativo se instalou entre João e Valentina. Ele dirigia com a atenção dividida entre o trânsito matinal de São Paulo e os pensamentos claramente voltados para as filhas. Elas vão ficar bem, assegurou Valentina suavemente. João assentiu, suas mãos apertando levemente o volante. Você realmente acredita nisso? Acredito. São meninas fortes e inteligentes, e agora têm ferramentas para lidar com a ansiedade. Pulseiras mágicas, murmurou João, um leve sorriso surgindo no canto de seus lábios. Sabe, há um mês eu teria descartado isso como bobagem infantil. E agora? Agora, ele fez uma pausa, considerando. Agora entendo que a magia às vezes está em acreditar que ela existe. Valentina sorriu, surpresa pela profundidade da observação vinda de alguém que inicialmente parecia tão racional e controlado. Exatamente. No cruzamento da Avenida Brigadeiro Faria Lima, João sinalizou para entrar no estacionamento subterrâneo de um edifício comercial imponente. Pensei que me deixaria em casa antes de ir para o escritório, comentou Valentina confusa. Mudança de planos, respondeu ele. Gostaria de tomar um café comigo antes, se não se importar. O convite, embora casual, carregava um peso que ambos sentiam. Não era apenas um café, era um passo para além das fronteiras profissionais que haviam estabelecido, mesmo que tacitamente. Claro, concordou Valentina após um momento de hesitação. Um café seria ótimo. No elegante café no térreo do edifício, encontraram uma mesa discreta junto à janela. João pediu um expresso duplo para si e, após consultar Valentina, um cappuccino para ela. Obrigado, disse ele após os pedidos serem entregues. Pelo quê? Por tudo que tem feito pelas meninas, pela transformação que trouxe para nossa casa. Ele tomou um gole de café. Você não faz ideia do quanto as coisas mudaram. Antes de você chegar, era como se vivêssemos em uma casa de cristal, tudo bonito por fora, mas por dentro, frágil, vazio, frio. Valentina sentiu o coração acelerar com as palavras dele, com a vulnerabilidade que demonstrava. As crianças têm uma capacidade incrível de cura quando se sentem seguras, respondeu ela, tentando manter a conversa em terreno profissional. Não é só sobre as meninas, Valentina. João a encarou diretamente. É sobre toda a casa, sobre mim. O ar entre eles pareceu subitamente carregado de eletricidade. Valentina baixou os olhos para sua xícara, tentando organizar os pensamentos e as emoções que ameaçavam transbordar. João, O celular dele tocou, quebrando o momento. João consultou a tela com uma expressão que rapidamente se transformou de irritação em preocupação. É a escola, disse, atendendo imediatamente. João Lancelotti. Valentina observou a expressão dele mudar enquanto ouvia, seu coração acelerando com apreensão. Entendo, estamos a caminho. Desligando, ele já se levantava. Aline teve uma crise de choro na hora do intervalo. Aparentemente, algumas crianças fizeram comentários sobre ela não ter mãe. Valentina sentiu uma onda de proteção pelas gêmeas. Vamos buscá-las. O retorno à escola foi tenso e silencioso. Na sala da coordenação, encontraram Aline encolhida em um sofá, os olhos vermelhos de tanto chorar, enquanto Rafaela segurava sua mão, parecendo igualmente abalada. "Papai!" exclamaram em uníssono ao vê-los, correndo para os braços de João. "Está tudo bem, princesas", murmurou ele, abraçando-as com força. "Papai está aqui. E Val também", acrescentou Rafaela, estendendo a mão para Valentina. A coordenadora explicou a situação. Durante o intervalo, algumas crianças haviam perguntado insistentemente sobre a mãe das gêmeas, um assunto que claramente ainda era extremamente sensível. Aline havia reagido com choro, e Rafaela, sempre protetora da irmã, havia se envolvido em um pequeno confronto. "Sugiro que elas voltem para casa hoje", concluiu a doutora Cecília.
Podemos tentar novamente amanhã, talvez com uma preparação diferente. No caminho de volta, as gêmeas sentaram-se silenciosamente no banco traseiro, cada uma segurando firmemente a mão de Valentina, que havia insistido em sentar-se com elas. Usei a pulseira mágica, sussurrou Aline. Toquei 3 vezes como você disse. Eu também, acrescentou Rafaela. E funcionou porque você veio. O coração de Valentina apertou-se. Sempre virei quando precisarem de mim, prometeu, encontrando o olhar de João pelo retrovisor. De volta à mansão, João surpreendeu a todos novamente. Vou ficar em casa hoje, anunciou ele. Tenho chamadas que posso fazer daqui. Helena, informada da situação, preparou chocolate quente para as meninas, enquanto Valentina organizava uma sessão de cinema improvisada na sala de estar. Um espaço raramente usado, mas que com algumas almofadas e mantas espalhadas pelo chão, transformou-se em um refúgio aconchegante. Enquanto as gêmeas se acomodavam para assistir a um filme de animação, João puxou Valentina para um canto. Precisamos conversar sobre como ajudá-las a lidar com perguntas sobre a mãe delas, disse ele a voz baixa. Não posso protegê-las de tudo, mas precisam estar preparadas. Valentina assentiu. Concordo. Talvez possamos criar um pequeno script que as faça sentir seguras ao responder. Você se importaria de ficar para uma conversa depois que elas dormirem, para planejarmos isso? Havia algo na maneira como ele fez o pedido, um misto de vulnerabilidade profissional e pessoal, que fez Valentina perceber que a conversa iria muito além de estratégias para as gêmeas. Claro, respondeu ela, consciente de que estava mais uma vez cruzando linhas importantes. A tarde transcorreu em uma bolha de conforto familiar. João, tendo adiado ou reorganizado suas reuniões, participou do maratona de filmes, sentado no chão com as filhas apoiadas em seu colo. Valentina observava discretamente a interação entre pai e filhas, notando como João parecia cada vez mais confortável em demonstrar afeto físico, algo que era claramente difícil para ele no início. Quando chegou a hora de dormir, o ritual noturno aconteceu sem contratempos. As gêmeas, exaustas emocionalmente pelo dia difícil, adormeceram quase imediatamente após a história. No corredor, João esperava por Valentina. Elas estão dormindo? Perguntou em voz baixa. Sim, caíram rapidamente hoje. A exaustão emocional faz isso. Podemos conversar na biblioteca? Há algo que gostaria de lhe mostrar. Intrigada, Valentina seguiu João até a biblioteca da mansão. Um cômodo imponente com estantes do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro. Uma grande mesa de madeira escura dominava o centro, iluminada por um lustre discreto. João dirigiu-se a uma pequena mesa lateral, onde repousava uma garrafa de vinho tinto e 2 taças. Aceita? Ofereceu ele. Valentina hesitou brevemente antes de assentir. João serviu as taças e entregou uma a ela, seus dedos roçando levemente durante a transferência. Um toque breve, mas carregado de significado. Precisamos falar sobre as meninas, começou Valentina, tentando estabelecer um tom profissional. Sim, concordou João. Mas primeiro há algo que preciso lhe mostrar. Ele caminhou até uma estante e retirou o que parecia ser um álbum de fotografias. Colocando-o sobre a mesa, abriu-o com cuidado reverente. As meninas nunca viram este álbum, explicou ele. Pensei que talvez esteja na hora. Valentina aproximou-se, olhando por cima do ombro de João. O álbum continha fotografias de uma mulher jovem e bonita, de cabelos castanhos e sorriso luminoso. Claramente a mãe das gêmeas. Pensei que talvez você pudesse me ajudar a decidir como apresentar isso a elas, continuou João, sua voz suavizando-se. Elas precisam ter memórias dela, não apenas o vazio e o medo. Naquele momento, observando João olhar para as fotografias da esposa falecida, Valentina compreendeu plenamente o tamanho da dor que ele carregava e a coragem que demonstrava ao finalmente enfrentá-la. E compreendeu também que, inevitavelmente, estava se apaixonando por ele.
A manhã seguinte amanheceu com uma chuva fina e constante, criando um véu cinzento sobre o jardim da mansão Lancelotti. Valentina observava as gotas deslizarem pela janela do quarto das gêmeas, enquanto as meninas ainda dormiam, seu sono prolongado após o dia emocionalmente exaustivo. Sua mente, no entanto, estava longe dali, revivendo a noite anterior na biblioteca, as fotografias da mãe das meninas espalhadas sobre a mesa de mogno, a vulnerabilidade no olhar de João enquanto compartilhava memórias que havia mantido guardadas por tanto tempo. Ela adorava dias de chuva, havia dito ele, apontando para uma fotografia onde a jovem mulher dançava descalça sob uma garoa leve, o rosto erguido para o céu e um sorriso radiante nos lábios. Marta dizia que a chuva lavava a alma da cidade. Valentina havia escutado, absorvendo cada detalhe, cada história, sabendo que esses fragmentos de memória seriam preciosos para as gêmeas. João falara por horas, como se uma represa tivesse finalmente se rompido, liberando lembranças e emoções há muito contidas. Quando finalmente se despediram, já passava da meia-noite. Houve um momento, breve, elétrico, em que seus olhares se encontraram, e Valentina sentiu que algo poderia acontecer. Mas João apenas apertou levemente sua mão, murmurando um obrigado carregado de significados não ditos antes de se retirar para seu quarto. O som suave de Aline se movendo na cama trouxe Valentina de volta ao presente. Ela virou-se para encontrar um par de olhos sonolentos, observando-a. "Bom dia, pequena", sorriu Valentina. "Está chovendo", constatou Aline, sua voz ainda rouca de sono. "Sim, uma chuva bem mansinha." Valentina aproximou-se, sentando-se na beirada da cama. "Como está se sentindo hoje?" Aline considerou a pergunta com seriedade, como sempre fazia. "Melhor, mas não quero voltar para a escola hoje." "Entendo. Vamos conversar sobre isso depois do café com seu pai e Rafaela, está bem?" A menina assentiu, parecendo aliviada por não ter que enfrentar uma decisão imediata. Ao lado, Rafaela também começava a despertar, esfregando os olhos e bocejando. Depois de ajudar as gêmeas com a higiene matinal, Valentina as conduziu para a sala de café da manhã, onde, para sua surpresa, João já as aguardava, vestido casualmente em jeans e suéter, sem o traje executivo habitual. "Bom dia, princesas", cumprimentou ele, abrindo os braços para receber o abraço matinal das filhas. "Você não vai trabalhar hoje, papai?", perguntou Rafaela, claramente encantada com a presença do pai. "Vou trabalhar daqui", respondeu ele, trocando um breve olhar com Valentina. "Decidi que precisamos de um dia em família." As palavras "em família" pairaram no ar, carregadas de significado. Valentina sentiu um calor subir pelo pescoço, não sabendo exatamente onde se encaixava nessa equação. O café da manhã transcorreu em clima descontraído. João tinha o dom de contar histórias que faziam as meninas rirem, uma habilidade que Valentina descobrira apenas recentemente, à medida que ele se permitia ser mais presente. Quando terminaram, ele pigarreou levemente, assumindo uma expressão mais séria. "Meninas, há algo especial que gostaria de compartilhar com vocês hoje." As gêmeas olharam para o pai com curiosidade. "É sobre a mamãe", continuou ele, sua voz suavizando. "Acho que está na hora de vocês conhecerem mais sobre ela, verem como ela era." Os olhinhos das gêmeas se arregalaram, uma mistura de surpresa e apreensão em seus rostos idênticos. "Valentina me ajudou a preparar algo para vocês", acrescentou João, olhando brevemente para ela, um pedido silencioso de apoio. "O que é?", perguntou Aline, sua voz quase um sussurro. "Um álbum de fotografias e algumas histórias", respondeu Valentina gentilmente. "Seu pai guardou memórias muito especiais para compartilhar quando vocês estivessem prontas." "E vocês estão prontas agora", completou João. "Depois de tudo que conversamos ontem, sobre as perguntas na escola, acho que é importante vocês saberem mais sobre ela."
As meninas trocaram olhares, aquela comunicação silenciosa que sempre compartilhavam nos momentos importantes. "Podemos ver agora?" perguntou Rafaela finalmente. João assentiu, levantando-se. "Na biblioteca é um lugar especial para coisas especiais." Na ampla biblioteca, João havia organizado um espaço acolhedor. Almofadas grandes, espalhadas pelo tapete persa, o álbum de fotografias cuidadosamente posicionado sobre uma mesa baixa. E Valentina notou com surpresa uma caixa decorada que não estava lá na noite anterior. As gêmeas sentaram-se entre as almofadas, suas expressões solenes e expectantes. João ajoelhou-se ao lado delas, abrindo o álbum com cuidado reverente. "Esta é a mamãe quando era mais jovem, antes de nos conhecer", explicou ele, mostrando uma fotografia de uma adolescente sorridente em frente a uma escola. As meninas se aproximaram, estudando a imagem com intensidade, como se tentassem gravar cada detalhe. "Ela se parece com a gente", observou Aline, tocando suavemente a fotografia. "Sim", concordou João, a voz embargada. "Vocês têm os olhos dela e o sorriso." "Todd, por que nunca vimos fotos dela antes?" perguntou Rafaela, a pergunta que certamente pesava em ambas. João hesitou, buscando as palavras certas. Valentina, que observava de uma distância respeitosa, percebeu seu dilema e aproximou-se, sentando-se discretamente atrás das meninas. "Às vezes", começou ela suavemente, "quando perdemos alguém que amamos muito, fica difícil olhar para as coisas que nos lembram dessa pessoa. A saudade dói tanto que tentamos guardar as memórias bem longe, achando que assim vai doer menos." João lançou-lhe um olhar de gratidão pela intervenção. "Valentina está certa", confirmou ele. "Foi difícil para mim olhar essas fotos porque sentia muita falta da mamãe de vocês, mas agora entendo que foi um erro. Vocês merecem conhecê-la, saber como ela era especial." Página após página, João foi compartilhando histórias. O primeiro encontro deles em uma galeria de arte, o casamento íntimo em uma praia do Nordeste, viagens pelo mundo, momentos cotidianos de felicidade. As gêmeas absorviam tudo com uma sede quase palpável, fazendo perguntas, rindo das histórias engraçadas, ocasionalmente tocando as fotografias como se pudessem, de alguma forma, conectar-se com a mãe através delas. Valentina observava a interação, seu coração alternando entre o aperto de ver a dor ainda evidente nos olhos de João e a alegria de testemunhar as meninas finalmente preenchendo o vazio que carregavam. Quando chegaram às últimas páginas do álbum, fotos da gravidez, do nascimento das gêmeas, dos primeiros meses de vida, João fez uma pausa, respirando fundo. "E agora", disse ele, alcançando a caixa decorada, "tenho mais uma coisa para mostrar a vocês." Abrindo a caixa com cuidado, ele retirou um pendrive e 2 pequenos objetos embrulhados em tecido. "São vídeos", explicou, mostrando o pendrive. "A mamãe adorava filmar tudo. Temos vídeos de quando vocês eram bebês, de aniversários, de momentos do dia a dia. Podemos assistir alguns depois, se quiserem." As meninas assentiram entusiasticamente, os olhos brilhando de excitação. "E estes", continuou ele, desembrulhando os objetos, "são colares que pertenciam à mamãe. Ela deixou um para cada uma de vocês, para quando fossem mais velhas. Nas palmas de suas mãos repousavam 2 delicados colares de prata, cada um com um pequeno pingente em forma de estrela." "Estrelas?" perguntou Aline, maravilhada. "Sim, a mamãe dizia que vocês eram suas estrelinhas." João sorriu com a lembrança. "Ela escolheu esses colares quando vocês nasceram, dizendo que um dia vocês os usariam e se lembrariam de quanto ela as amava." As gêmeas pegaram os colares com reverência, admirando como brilhavam sob a luz suave da biblioteca. "Posso usar o meu agora?" perguntou Rafaela. "Claro, princesa." Valentina adiantou-se para ajudar as meninas a colocarem os colares, seus dedos trabalhando habilmente com os delicados fechos. Quando terminou, afastou-se para admirar o resultado. As pequenas estrelas repousando perfeitamente sobre os colos das gêmeas,
como se sempre tivessem pertencido ali. Estão lindas, comentou sua voz suave. Val, chamou Aline subitamente séria. A mamãe ficaria triste por gostarmos de você? A pergunta pegou Valentina completamente desprevenida. Ela olhou para João, que parecia igualmente surpreso. Não, querida, respondeu ele, ajoelhando-se novamente ao lado das filhas. A mamãe ficaria muito feliz por vocês terem alguém como Valentina para cuidar de vocês e amá-las. Tenho certeza que sim, concordou Valentina, tentando controlar a emoção em sua voz. Mães querem que seus filhos sejam amados e cuidados, sempre. Então ela não ficaria com ciúmes? Insistiu Rafaela. João sorriu, tocando suavemente o colar no pescoço da filha. Não, princesa, o amor não funciona assim. Não é como um bolo que acaba se muitas pessoas comerem. É mais como uma vela. Você pode acender muitas outras velas com a chama de uma, e a primeira não perde nada de sua luz. Valentina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos com a beleza da explicação. João havia mudado tanto desde que o conhecera, do empresário frio e distante para este pai sensível e sábio que sabia exatamente o que suas filhas precisavam ouvir. Acho que a mamãe gostaria da Val, declarou Aline com a convicção característica das crianças, porque Val nos ajuda a não ter pesadelos, e a mamãe não ia querer que tivéssemos pesadelos. Concordo totalmente, sorriu João, seus olhos encontrando os de Valentina por cima das cabeças das meninas. Aquele olhar, repleto de gratidão, admiração e algo mais profundo, mais pessoal, fez o coração de Valentina acelerar. Havia uma promessa ali, um reconhecimento silencioso dos sentimentos que cresciam entre eles. Agora, disse ele quebrando o momento, que tal assistirmos a alguns vídeos? Enquanto João configurava o notebook para exibir os vídeos, Valentina começou a se levantar, achando que deveria dar a eles privacidade para este momento familiar. Aonde vai, Val? Perguntou Rafaela segurando sua mão. Pensei que vocês gostariam de um tempo a sós, só a família, explicou ela gentilmente. Mas você é família também, insistiu Aline, pegando sua outra mão. Valentina olhou para João incerta. Ele retribuiu o olhar com um sorriso suave. As meninas estão certas, disse ele. Você é parte disso agora, Valentina. Com o coração transbordando de emoção, ela voltou a sentar-se entre as gêmeas, que imediatamente se aconchegaram a ela. João completou o círculo, sentando-se do outro lado, e juntos, como uma família que finalmente começava a se curar, assistiram às primeiras imagens em movimento de Marta, sorrindo, rindo, cheia de vida, embalando suas bebês recém-nascidas e cantando uma canção de ninar. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro da biblioteca da mansão Lancelotti, um novo tipo de calor começava a florescer. O calor de memórias compartilhadas, de dor transformada em aceitação, e de um futuro que, pela primeira vez, parecia promissor e brilhante, como as pequenas estrelas de prata que as gêmeas agora carregavam junto ao coração. 3 meses se passaram desde aquele dia de chuva na biblioteca, e a primavera havia chegado com força total aos jardins da mansão Lancelotti. As jabuticabeiras estavam carregadas de frutos, e os canteiros de flores explodiam em cores vibrantes, uma metáfora perfeita para a transformação que ocorrera dentro daquelas paredes. As gêmeas, agora completamente reintegradas à rotina escolar, floresciam tanto quanto as flores do jardim. Os pesadelos haviam praticamente desaparecido, substituídos por sonhos coloridos que muitas vezes incluíam estrelas, um reflexo dos colares que nunca tiravam do pescoço. Valentina observava essa transformação com o coração cheio de orgulho e uma pontada de melancolia. Seu contrato inicial de 6 meses estava chegando ao fim, e embora nada tivesse sido dito explicitamente, ela sabia que uma decisão precisava ser tomada. As gêmeas não precisavam mais de uma babá em tempo integral. Precisavam de alguém que as amasse e orientasse, sim, mas já não eram as crianças frágeis e insones que conhecera meses atrás.
Naquela manhã de sábado, enquanto supervisionava Aline e Rafaela brincando no jardim, Valentina sentiu a presença de João antes mesmo de vê-lo. Nos últimos meses, um entendimento silencioso havia se desenvolvido entre eles. Uma conexão que ia além de palavras, mas que ambos haviam cuidadosamente mantido dentro de limites profissionais. Apesar dos olhares carregados de significado e dos momentos de proximidade que ficavam cada vez mais difíceis de ignorar. "Bom dia", cumprimentou ele, aproximando-se com 2 xícaras de café. Entregou uma a Valentina antes de sentar-se ao seu lado no banco de madeira. "Obrigada", sorriu ela, aceitando a xícara e observando as meninas que agora tentavam capturar borboletas com redes coloridas, presentes de João no aniversário de 5 anos delas, na semana anterior. "Elas parecem outras crianças, não é?", comentou ele, seguindo seu olhar. "Sim, cresceram tanto, não apenas fisicamente." João assentiu, tomando um gole de café. "Falei com a doutora Cecília ontem. Diz que as gêmeas estão entre as alunas mais bem ajustadas da classe agora. Até foram convidadas para uma festa do pijama na casa de uma colega." "A primeira festa do pijama", sorriu Valentina. Um grande marco. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som distante das risadas das meninas e do canto dos pássaros. "Valentina", disse João finalmente, sua voz assumindo um tom mais sério. "Precisamos conversar." Ela sentiu um aperto no peito, sabendo o que viria a seguir. Era o fim natural de seu trabalho ali, missão cumprida, hora de seguir em frente. Mas a ideia de deixar as gêmeas, de deixar aquela casa que se tornara seu lar, de deixar João, doía mais do que ela estava preparada para admitir. "Seu contrato termina na próxima semana", continuou ele, confirmando seus temores. "Sim", respondeu ela simplesmente, mantendo os olhos fixos nas gêmeas à distância. "As meninas estão prontas. Elas não precisam mais de mim da mesma forma." Não precisam", concordou João. "Mas nós precisamos." A escolha da palavra "nós" fez Valentina voltar-se para encará-lo. Havia uma intensidade em seu olhar que a deixou sem fôlego. "João, Deixe-me terminar, por favor", interrompeu ele gentilmente. "Tenho pensado muito sobre isso, sobre o que acontece agora, sobre o que quero para as meninas, para esta casa, para mim." Ele colocou sua xícara no banco e virou-se completamente para ela. "Quando você chegou aqui, Valentina, esta casa era apenas uma estrutura, bonita por fora, vazia por dentro. As meninas estavam sofrendo e eu estava completamente perdido. Você não apenas ensinou minhas filhas a dormirem novamente, você me ensinou a viver novamente." Valentina sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas manteve-se em silêncio, permitindo que ele continuasse. "Sei que começou como um arranjo profissional, mas tornou-se muito mais do que isso. Para as meninas você é família. E para mim..." João fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. "Para mim, você se tornou essencial, como o ar, como a luz. Não consigo imaginar esta casa sem você. Não consigo me imaginar sem você." Ele respirou fundo antes de continuar. "Não estou propondo renovar seu contrato como babá. Estou perguntando se você consideraria ficar de uma forma completamente diferente." O coração de Valentina acelerou quando João pegou sua mão entre as dele. "Sei que pode parecer precipitado, ou que estou confundindo gratidão com algo mais profundo. Mas não é isso, Valentina. O que sinto por você cresceu lentamente, dia após dia, observando como você se importa com minhas filhas, como enxerga o mundo, como trouxe luz de volta para nossas vidas." "João", sussurrou ela, incapaz de conter as lágrimas agora. "Também sinto o mesmo. Mas tenho medo de substituir alguém." "Você não está substituindo ninguém", respondeu ele com firmeza. "Marta sempre será a mãe das meninas, sempre terá um lugar em nossos corações. Mas você..." Ele sorriu suavemente. "Você criou seu próprio espaço, um espaço que estava vazio e esperando por você.
Nesse momento, as gêmeas notaram a conversa séria acontecendo no banco e vieram correndo, ainda segurando suas redes de borboletas. Val, por que você está chorando? Perguntou Aline preocupada. São lágrimas felizes, pequena, respondeu Valentina, enxugando os olhos. João olhou para as filhas, depois de volta para Valentina. Na verdade, eu estava prestes a fazer uma pergunta muito importante para Valentina, e talvez vocês possam me ajudar. As meninas arregalaram os olhos com interesse. João levantou-se do banco e, para surpresa de Valentina, ajoelhou-se à sua frente, ainda segurando sua mão. Valentina de Oliveira, disse ele, sua voz firme apesar da emoção evidente. Você transformou nossa casa em um lar novamente. Trouxe alegria, luz e amor de volta para nossas vidas quando mais precisávamos. Gostaria de perguntar na frente das duas pessoas que mais importam para mim no mundo, se você aceitaria se tornar parte permanente desta família. Não como babá, mas como minha esposa e mãe de coração para Aline e Rafaela. As gêmeas ofegaram em uníssono, seus rostinhos iluminando-se com uma alegria quase palpável. Diga sim, Val, exclamou Rafaela, pulando de excitação. Por favor, implorou Aline, juntando as mãos como em oração. Valentina olhou para os três rostos à sua frente. João, ajoelhado com uma expressão de esperança e amor. As gêmeas, praticamente vibrando de antecipação. Esta família que havia entrado em sua vida por acaso, através de um trabalho que aceitou por necessidade, mas que agora significava tudo para ela. Sim, respondeu finalmente, sua voz embargada pela emoção. Sim, para tudo. As gêmeas explodiram em gritos de alegria, jogando-se sobre Valentina em um abraço apertado. João levantou-se, seus olhos brilhando de emoção, e de seu bolso retirou uma pequena caixa de veludo. Estava guardando isto para o momento certo, explicou ele, abrindo a caixa para revelar um delicado anel de noivado com um único diamante em forma de estrela, para combinar com os colares das meninas. Enquanto João deslizava o anel em seu dedo, Valentina sentiu como se todas as peças de sua vida finalmente se encaixassem no lugar certo. Temos uma surpresa para você também, anunciou Rafaela, correndo de volta para o local onde brincavam. Aline a seguiu, e ambas retornaram carregando algo escondido atrás das costas. Fizemos isso na escola, explicou Aline, enquanto as duas revelavam um desenho emoldurado. Era uma representação simples, mas tocante. 4 figuras de palito de mãos dadas, 2 pequenas no meio, rotuladas como Aline e Rafaela, e 2 adultas nas extremidades, identificadas como Papai e Valentina. Acima deles, um céu azul cheio de estrelas, e no topo, uma estrela particularmente grande rotulada como Mamãe no Céu. É nossa família, explicou Rafaela orgulhosamente. A mamãe está nas estrelas cuidando de nós, acrescentou Aline. E você está aqui cuidando de nós também. Valentina abraçou o desenho contra o peito, incapaz de conter as lágrimas. A beleza da simplicidade infantil, a aceitação pura em seus corações, a sabedoria instintiva que permitia às gêmeas honrar a memória da mãe enquanto abraçavam o novo amor em suas vidas, tudo isso a tocou profundamente. É perfeito, conseguiu dizer finalmente. Vocês são perfeitas. João envolveu os três em um abraço coletivo, sua família finalmente completa novamente, embora de uma forma diferente da original, não substituindo o que foi perdido, mas construindo algo novo e belo a partir dos fragmentos. 6 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da mansão, sob a mesma jabuticabeira onde haviam compartilhado tantos momentos significativos, Valentina e João trocaram votos na presença de familiares e amigos próximos. As gêmeas, vestidas com idênticos vestidos de dama de honra na cor azul celeste, carregavam as alianças em pequenas almofadas bordadas. Durante os votos, João surpreendeu a todos ao chamar as filhas para seu lado. Valentina, disse ele,
Hoje não estou apenas prometendo meu amor e devoção a você. Estamos, os três, prometendo formar uma família com você. As gêmeas deram um passo à frente, cada uma segurando um pequeno pedaço de papel. Prometo sempre arrumar meu quarto e ajudar você a fazer biscoitos, leu Rafaela solenemente de seu papel, arrancando risadas carinhosas dos convidados. Prometo te amar muito e deixar você me dar beijinhos de boa noite para sempre, leu Aline, provocando um coro de aums emocionados. Após a cerimônia, enquanto os convidados se reuniam para a recepção, Valentina encontrou um momento de quietude sob uma pérgola coberta de jasmins. João a encontrou ali, deslizando um braço ao redor de sua cintura. Feliz? Perguntou ele, beijando suavemente sua têmpora. Mais do que jamais imaginei ser possível, respondeu ela com sinceridade. Juntos, observaram as gêmeas correndo pelo jardim com outras crianças, seus risos cristalinos enchendo o ar da tarde. Ninguém que as visse agora poderia imaginar que eram as mesmas meninas que meses atrás não conseguiam dormir, assombradas por pesadelos e perda. Olhe para elas, murmurou João, o orgulho evidente em sua voz. Quem diria? Elas só precisavam se sentir seguras novamente, respondeu Valentina. Seguras para dormir, seguras para sonhar, seguras para amar. Assim como eu, disse João, virando-se para encará-la. Você nos ensinou que é seguro abrir o coração novamente. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado, Valentina refletiu sobre a jornada extraordinária que a trouxera até ali. O que começara como um emprego temporário transformara-se no propósito de sua vida, não apenas como babá que ajudou duas meninas a dormirem novamente, mas como uma mulher que encontrou seu próprio lugar no mundo, sua própria família, seu próprio lar. E naquela noite, quando as estrelas começaram a pontilhar o céu noturno, a mansão Lancelotti estava finalmente em paz. Não mais uma casa de vidro fria e vazia, mas um verdadeiro lar, preenchido com amor, memórias antigas honradas com respeito e novas memórias sendo criadas a cada dia. As gêmeas do milionário viúvo agora dormiam tranquilamente todas as noites, seguras no conhecimento de que eram amadas, por um pai que havia encontrado seu caminho de volta da escuridão, por uma mãe que os observava das estrelas e por Valentina, que havia trazido luz para suas vidas novamente, um coração de cada vez.